E aí, pessoal, aqui é o Gerson Ribeiro do Gimbo. É um prazer estar falando diretamente com vocês mais uma vez. E eu estou aqui com o professor Hudson Ribeiro, que não é meu primo não, mas bem que podia ser, professor de inglês. E a gente está fazendo agora a cobertura máxima GGE e Gimbo para você que está se preparando aí para o Enem. Então, professor, antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter tomado esse tempo de vir aqui conversar com a gente, falar com os alunos de casa. Pelo contrário, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui com a Gimbo, com essa cobertura do GGE e estar acompanhando aí vocês, feras. Massa, show de bola. Então, professor, o aluno que está fazendo o Enem, que está se preparando para fazer a prova de inglês, né? A gente sabe que muita gente acaba tendo alguns probleminhas com vocabulário, com coisa do tipo assim, mas como é que é organizada a prova, a estrutura da prova do Enem para o inglês? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, inglês hoje, antigamente era um diferencial quem falava inglês e hoje cada vez mais é uma obrigação. Daqui a algum tempo, quem não souber inglês, quem não falar inglês fluentemente, dificilmente vai conseguir um grande emprego numa grande empresa ou até para objetivos de mestrado, para quem quer estudar mesmo mais a fundo, os melhores livros hoje são escritos em inglês. Então, sem pensar só em vestibular, sem pensar só em Enem, eu sugiro que vocês realmente se dediquem a inglês, a idioma de uma forma geral, porque isso é quase que uma obrigação hoje em dia. Você precisa saber um segundo idioma se você quiser se dar bem na vida profissional. E com referência ao Enem especificamente, o Enem ele adotou a prova de inglês de 2010 para cá. Então a prova ela hoje é composta de 5 questões. Normalmente a estrutura é muito parecida. São 5 textos, 5 pequenos textos, não são textos longos, são curtos, e uma pergunta sobre esse texto. Esse texto pode vir de diversas formas, pode ser um texto escrito em algumas linhas, pode ser uma tirinha, às vezes é só um desenho, não tem nenhuma palavra escrita, mas tem alguma coisa a ver com a imagem, e é feita uma pergunta em cima dessa imagem, dessa tirinha, desse texto. Mas o mais comum é isso, é um texto curtinho e uma pergunta sobre esse texto. O que é importante a gente enfatizar é que o texto vem em inglês e as perguntas vêm, ou as alternativas elas vêm em português. Isso é uma coisa que facilita a vida da gente, porque a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo no texto, e as alternativas facilitam a gente a entender melhor o que aconteceu. Mas isso, por outro lado, dificulta também a vida da gente, porque se facilita para a gente, vai facilitar também para todos os outros candidatos. Então é por isso que você precisa dar uma atenção especial aí à questão de vocabulário, enfim. Mas com relação à sua pergunta, a estrutura é essa. Textos, desenhos, tirinhas. Pode conter, num determinado ano, cair uma letra de uma música de Bob Marley, que vem acontecendo muito nas 2 últimas provas. Caiu um ano um texto sobre J.K. Rowling, né, que é a escritora de Harry Potter. E também caiu outro texto sobre Steve Jobs. Então, pode ser que caia alguma coisa também falando sobre alguém, a biografia de alguém. Então, isso também é uma forma de texto. Outro ano caiu um poema, não lembro agora de quem foi o poema, mas está ali, o texto está ali, a figura e as alternativas sobre o mesmo. Então a estrutura do Enem é muito parecida, sempre 5 questões de interpretação de texto. É justamente isso que eu ia perguntar. Então quer dizer que o Enem ele foca mais que você leia e interprete, não só aquela questão antigamente do vestibular que era mais gramática mesmo, de você... né? Exato. O Enem ele acabou um pouco disso, que antes a gente estudava muito a gramática, então as pessoas tinham uma preocupação de estudar com muito afinco a parte gramatical. E hoje não é bem isso no Enem. Dentre as competências, né, o Enem ele não avalia simplesmente o conhecimento do vocabulário, ou melhor, o conhecimento do candidato. Ele avalia as competências de cada candidato. E dentre as competências, né, a competência que é melhor avaliada na prova de inglês é a questão da interpretação de texto. Massa, então, o objetivo maior do Enem hoje é avaliar a capacidade que o candidato tem de fazer uma interpretação de texto num outro idioma. Entendi, massa. E assim, para o aluno que está fazendo a prova, qual é o maior objetivo da prova de inglês para ele? Assim, essa questão mais de interpretar? O maior objetivo, enfatizo, é a capacidade que o candidato tem de interpretar um texto em outro idioma. Isso tanto para o inglês quanto para o espanhol. Certo. Uma outra pergunta que os alunos fizeram e que acho que é bastante recorrente é assim, qual a melhor forma de estudar para fazer uma prova tão importante quanto a do Enem, né? Afinal, a maior parte das universidades hoje, principalmente as federais, estão aceitando o Enem como caráter decisivo para a entrada dele. Então,
qual é a melhor forma de estudar para isso aí? Olha só, o que você precisa muito hoje para uma prova dessa qualidade, dessa natureza, é ter bastante vocabulário. Quanto maior for a quantidade de vocabulário que você tiver, maior a chance de você se dar bem numa prova como essa. Quando você estiver fazendo a prova especificamente, na hora que você estiver lendo o texto, dá uma sublinhada nas palavras que você considera mais importantes. Dá uma sublinhada nas palavras-chave, deixa aquelas palavras em evidência, porque elas vão ser decisivas muitas vezes para você entender o que é que ele está querendo embaixo, ou na hora que você estiver lendo as alternativas. Mas a melhor forma de se preparar é lendo muito. Essa é a maior dica. Leia textos atuais. As provas do Enem, elas vêm com uma carga muito grande de informações atuais ou de textos de coisas que estejam acontecendo no mundo. Então mantenha-se informado, para que você possa até se preparar para uma prova de redação, mas mantenha-se informado também lendo textos em inglês sobre o que esteja acontecendo no mundo. Dá uma olhadinha nos sites internacionais, nos sites em inglês, o que é que anda acontecendo, quais são os grandes acontecimentos, quem é que está em evidência, quais são as grandes catástrofes. Então, eles dão uma valorizada muito no que está acontecendo atualmente. E aí, o que é que você faz? Faz uma leitura. Antigamente era muito condenado o uso de você fazer, você fazer uso de tradutores online. Mas hoje em dia os tradutores eles estão muito bons. Claro que eles não são perfeitos, eles são péssimos para concordância. Mas para vocabulário específico, tem hoje o site, né, o tradutor do Google, que é o mais usado por todo mundo. E hoje ele vem muito bom para vocabulário. Você coloca uma palavra, ele dá sinônimos, ele dá usos, né? Ele dá os usos em determinadas palavras ou em determinados contextos, quando aquela palavra pode variar de significado. Então o Google hoje está muito bom. Na hora que você estiver lendo um texto internacional, abriu lá uma página da internet e você está lendo sobre determinado acontecimento, faz uso do dicionário, vai associando as palavras, procura não ler o texto, pegou a ideia principal, mas vai procurando as palavras específicas. Faz o teu dicionário pessoal, pega as palavras novas que são para você, anota aquela palavra, coloca a tradução. Se você não quiser colocar a tradução, que nem é o mais indicado, coloca o significado em inglês, algum sinônimo, alguma coisa que você possa relacionar. Segundo os estudos da linguística, são 4 grandes áreas no aprendizado de idiomas: leitura, escrita, fala e compreensão. Dificilmente você vai ser bom nas 4, vai ter alguma área que vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o nosso objetivo não é falar nem compreender, é ler e escrever, mas ainda ler e compreender. Então, faz esse teu dicionário pessoal, vai colocando, relacionando essas palavras que você tem mais dificuldade, as palavras que são mais novas, e você vai organizando o teu dicionário de forma que cada vez que você for vendo aquelas palavras, é claro que você vai rever. Fez o dicionáriozinho, fez hoje, daqui a algum tempo reler para relembrar aquelas palavras. Isso vai te ajudar na aquisição de vocabulário. Então, mas é isso, basicamente mantenha-se informado, leia tudo que você puder. E a gente sabe que em qualquer língua, qualquer idioma, inclusive no português, a leitura é a melhor forma de você cada vez entender mais, né, ter uma melhor compreensão de textos, né? Então se dedique menos à gramática. Não estou dizendo para você abandonar a gramática, mas se dedique menos à gramática e um pouquinho mais à leitura e interpretação de texto, que você vai se dar bem melhor nessa prova. Massa, perfeito. Professor, muito obrigado por ter vindo fazer parte aqui da cobertura máxima GGE e Gimbo. E para você, fera, que está estudando aí, que se dedica aí, pega as dicas do professor. Se for necessário, dá uma olhada aí no Google Translate, né? Usa outras ferramentas aí, tem muita coisa legal pra gente pegar vocabulário. E mais uma vez, professor, muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu mesmo. Que é isso, eu que agradeço novamente. Então, estou aí na torcida por você, fera. Principalmente, desculpa aí puxar farinha para o nosso lado, mas principalmente o fera GGE que a gente está torcendo. É para ele que a gente trabalha com tanto afinco, com tanta dedicação. Então, meu abraço para você, fera. Massa, valeu, professor. E pessoal, deixa seu comentário aqui embaixo, que é muito importante pra gente, certo? Escreve aí, fala alguma coisa, a gente tá sempre lendo tudo que vocês escrevem, tá ok? Valeu, pessoal, e até a próxima!